Boa noite, galera. É maravilhoso a gente poder estar aqui juntos, ainda que distantes, para adorar o Senhor e conhecer mais sobre Ele. Vamos cantar Ele? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui essa noite, de assistirmos e participarmos deste momento, Deus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e, Senhor, obrigada porque nós podemos depositar nossa esperança no Senhor. Que o Senhor use essa palavra agora para falar aos nossos corações e que nós estejamos atentos, Deus, a tudo que o Senhor tem a nos falar. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos, tudo bem com vocês? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus essa oportunidade que o Senhor me dá em dirigir a palavra a vocês, né? Deixa eu me apresentar, meu nome é Francisco, sou casado há 23 anos com a missionária Rose, nós temos um filho de 5 anos. Nós trabalhamos em Bogotá, na Colômbia, então nós somos missionários já há mais de 20 anos e nosso privilégio é estar em tempo integral servindo ao Senhor no campo missionário, né? Nós somos missionários da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Somos da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Então eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus, aquela que Deus colocou no meu coração. Quando o meu irmão e amigo Luciano me convidou, eu logo lembrei de um texto que eu gostaria de agora compartilhar com vocês. O texto se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 9, do versículo 35 até o versículo 38. Então eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura da palavra de Deus.
E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Obviamente aqui o autor nos fala a respeito de Jesus. E eu quero colocar um tema para essa mensagem: Jesus, a Boa Nova. Nós sempre estamos falando de Jesus. Em todo momento nós precisamos falar de Jesus. E se quisermos, na realidade, aprendermos profundamente a respeito de missões, é necessário vermos como o Senhor Jesus ele ensinou sobre o assunto e que é de suma importância. Mas aqui nesse texto fala a respeito da pessoa de Jesus. E interessante que missões está no coração de Deus, não é? E o motivo supremo da existência da igreja aqui na Terra. Precisamos aprender com Jesus sobre esse investimento eterno para cada crente, para cada pessoa, né? Pessoa que professa que Jesus é o Senhor da sua vida. Sim? Quando nós lemos esse texto, entendemos perfeitamente que Jesus está em ação. Jesus está saindo, Jesus está percorrendo não somente cidades, mas assim, muitas e muitas regiões. Quando nós pensamos isso recai sobre nós uma grande responsabilidade, que é pregar o Evangelho. Jesus, a Boa Nova. E no versículo, a partir do versículo 35, e percorria Jesus todas as cidades. O texto aqui não está falando algumas cidades ou a cidade que Jesus escolheu. Não, ele percorria todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Algumas coisas eu queria deixar aqui claro para vocês, a partir desse texto, em que nós lemos, em que podemos ter aqui muitas lições para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Sim? A primeira lição que a gente pode tirar é a questão de ter o alvo de alcançar todas as cidades e povoados. E Jesus tinha esse alvo, porque ele percorria todas as cidades e povoados. Algo importante entendermos é que nós hoje temos a responsabilidade de falar de Jesus. Nós vivemos em condomínios, nós vivemos em casas, mas que nós temos sempre contato com outras pessoas. Sim? Quer seja um vizinho, quer seja um amigo, quer seja um colega de trabalho, sempre temos contato com pessoas. Outra coisa que me chama a atenção é que esses contatos, nós precisamos investir nesses contatos. Nós precisamos falar de Jesus a essas pessoas. O que me chama a atenção é que muitas vezes nós falamos de tantas e tantas coisas trivial. Nós conversamos com tantas e tantas pessoas pelo WhatsApp, mas não falamos de Jesus, que é a Boa Nova. Mas por quê? Porque o desafio que nós temos hoje de falar a respeito de Jesus. Uma igreja que tem uma visão missionária, uma visão de missões, os seus membros ultrapassam as fronteiras. Sai das quatro paredes para alcançar cidades, povoados, estados, país. E nós precisamos pregar o Evangelho. Municípios brasileiros existem municípios brasileiros que possuem menos de 1% de crente. Por que eu falo isso? Porque, irmãos,
Sabe por que muitas vezes nossas igrejas estão cheias de pessoas, inclusive sentadas nos seus bancos? Porque falta pessoas no campo. Porque falta a iniciativa, a obediência no nosso coração do chamado que Deus colocou. O que eu acredito, o que eu creio, que todos nós temos um chamado. Basta obedecer. Então no versículo 35 fala que Jesus percorria todas as cidades e povoados. Ou seja, Jesus tinha o alvo de alcançar cidades e povoados. E nós temos esse desafio hoje, de alcançar cidades e povoados. Nós precisamos ter isso em mente, de que precisamos pregar o Evangelho que é Jesus. A segunda coisa, a segunda lição, na realidade, que temos nesse versículo, é porque nós precisamos ter o alvo de desenvolver compaixão pelas multidões perdidas. No versículo 36, eles dizem assim: vendo as multidões, compadeceu-se delas. Um coração cheio de compaixão é o que impulsiona sairmos da nossa igreja, sairmos de nossa casa para fazer missões, para falar de Jesus. Mas o que é compaixão? Pode indicar no original amor, afeição, misericórdia. Compadeceu-se é deixar o egoísmo de lado, pensar no bem-estar dos outros, querer que os outros gozem do mesmo privilégio que eu tenho, que você tem, que nós temos, é ter disposição de sacrificar algo. Mas você pode me perguntar assim: pastor, como é que eu posso sacrificar algo? Sabe como nós podemos sacrificar algo? É renunciar à nossa própria vontade. É renunciar muitas vezes, os nossos próprios sentimentos. Ter compaixão é pensar no benefício de sacrificar a sua vida em favor dos outros. Ter compaixão é agradecer a Deus pela oportunidade que Ele sempre nos dá em falar do amor de Cristo, ajudando a cumprir a missão, a cumprir a palavra de Deus e a cumprir o ID de Jesus. E esse ID de Jesus, ele não é uma carga pesada. Muito pelo contrário. É prazeroso. É um privilégio que nós temos de falar a respeito do seu amor. Do seu amor. Nós não precisamos, meus queridos, fazermos malabarismos, fazer manobras para pregar o Evangelho. Somente basta você obedecer a Deus, abrir a sua boca. E pode ter certeza que Deus vai usar a sua vida para a honra e para a glória de Deus. Ou seja, duas coisas que nós, como igreja, devemos pedir a Deus que desenvolva em nossos corações: amor pelas almas, amor pelas pessoas. Que nós, assim, passemos a ter uma verdadeira compaixão pelas almas perdidas, como diz o texto. Ou seja, nós primeiramente precisamos ter o alvo de alcançar as cidades e nações. A segunda lição é que nós precisamos desenvolver essa compaixão pelas multidões perdidas. E em terceiro e último lugar, nós precisamos ter a consciência que só a igreja pode fazer a obra missionária. E quem é a igreja? A igreja somos nós. Eu, você, somos nós. A igreja viva. A igreja em movimento, sempre em movimento. E recai sobre nós a responsabilidade de falar a respeito do amor de Cristo a essas pessoas que não conhecem. No versículo 36b, fala bem assim, que
porque estavam aflitas. Aflita quer dizer abatida, prostrada, com um ferimento mortal. A falta de direção espiritual verdadeira, como ovelhas que não têm pastor. Na religião mais severa na face da terra, aquelas que pessoas estavam famintas e desanimadas, né? Havia igrejas e sinagogas quase sem número. Só em Jerusalém haviam mais de 400 sinagogas. Mas não podia encontrar a palavra de Deus, a salvação de Deus. Então, o que é que nós podemos pensar a respeito disso? Veja bem, no versículo 37, quando nós, e esse faz parte do nosso terceiro ponto, nossa terceira lição, ele fala bem assim, olha, ter a consciência que somente a igreja pode fazer obra missionária. Nós precisamos ter essa consciência. No versículo 37a, fala bem assim, e então se dirigiu a seus discípulos. Sim? Jesus não se dirigiu aos religiosos. Na época seriam os fariseus, ou qualquer outro tipo de pessoa. Ele se dirigiu aos seus discípulos, porque cabia aos discípulos fazer a obra de Deus, o cumprimento da palavra de Deus. Então, Jesus quer nos conscientizar sobre três coisas, três aspectos ao fazermos a obra missionária, a dispormos nosso coração para fazer a vontade dele. A primeira nós precisamos ter ideia do tamanho da seara. Sim? No versículo 37b, ele continua falando bem assim, olha, a seara, na verdade, é grande. É grande. Né? A seara refere-se à nação de Israel. Mais tarde, Jesus incluiu o mundo nessa seara e nessa responsabilidade. Né? O mundo inteiro. Nós encontramos lá em Mateus 28. Jesus utilizou a palavra seara para mostrar que os esforços dos trabalhadores darão resultados. Pois a existência da seara requer ação no ceifar, ação no trabalhar, disposição no coração. A pouca quantidade de trabalhadores mostra o quanto nós precisamos fazer e trabalhar como igreja. Aqui na Colômbia, nós fomos a primeira família missionária da Igreja Presbiteriana do Brasil a chegar aqui no território colombiano. E eu lembro que a minha impressão era que, meu Deus, somente nós, uma família, eu, minha esposa e meu filho, 50 milhões de habitantes, desafio gigantesco, e ainda continua a ser, não é? Se nós já começamos, temos 5 anos aqui, nós já começamos, já estamos na segunda igreja plantada, pela graça de Deus, já temos expectativas de outros trabalhos, mas faltam trabalhadores? Sim, faltam trabalhadores, faltam missionários, faltam missionárias. Ou seja, quando eu leio esse texto, quando eu estava meditando, eu me recordava do desafio que nós temos aqui, como igreja presbiteriana. E o que nós devemos fazer? Nós precisamos sempre orar ao Senhor, esperar que o Senhor responda nossas orações. Ele conhece muito bem as nossas necessidades. Se vocês me perguntarem assim, Pastor Francisco, quantos pastores vocês precisavam hoje para plantar igrejas, para fundar trabalhos? Eu diria assim, conheci algumas cidades aqui, e eu diria se eu tivesse pelo menos 8 pastores, missionários ou missionárias, nós teríamos assim, claras oportunidades de abrir trabalhos presbiterianos. Mas Deus conhece toda a necessidade. Nós só temos 2 igrejas. Uma igreja tem um pastor que está lá à frente, e a outra igreja nós estamos à frente dessa igreja, pastorando essa igreja.
E nessa época de isolamento, de pandemia, o incrível que aconteceu, nossa igreja tem 1 ano. Ela já tem mais ou menos uns 25 a 30 membros. Nessa época da pandemia, o que aconteceu foi que nossa igreja cresceu. Chegaram pessoas, chegaram famílias. Essa semana mesmo estava conversando com uma família que conheceu o nosso trabalho e amou o nosso trabalho e decidiu ficar nesse trabalho, caminhar com a igreja. Outras pessoas que não conheceram a Cristo, que não conheciam a Cristo, essas pessoas, elas se interessaram pelo Evangelho. E nós continuamos a evangelizar, para que nossa igreja seja uma igreja forte aqui na cidade de Bogotá. E quando leio esse texto, eu entendo perfeitamente o que Jesus quis dizer. Olha, o campo é grande, poucos trabalhadores, nós precisamos de trabalhadores. O desafio é grande, a seara é grande, mas Deus, em sua infinita misericórdia, Ele tem nos abençoado, tem nos capacitado para que possamos pregar o Evangelho e pessoas possam sentir o poder da palavra de Deus e conhecer esse Jesus que nós conhecemos, esse Jesus das boas novas. No versículo 38, o autor nos diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. E eu quero terminar esta meditação desafiando a você a orar pela obra missionária, desafiando você a pregar o Jesus em que nós conhecemos, um Jesus que transforma completamente o ser humano, o Jesus que nós conhecemos e que transforma totalmente o homem depravado, o Jesus que ama cada um de nós. Eu quero desafiar você para que você faça uma oração, pedindo a Deus oportunidade para que você venha pregar o Evangelho a uma pessoa. Que seja amigo, que seja familiar, que seja um colega de trabalho, da faculdade, mas que você tenha essa oportunidade de falar de Jesus, essa boa nova. Jesus é amor, o amor verdadeiro. Jesus é a grande bênção que Deus enviou para morrer pelos nossos pecados. Olha a sua vida, veja como você era e observe como você é hoje. Deus transformou a sua vida. E eu tenho certeza que Ele é um processo. Nós estamos sendo moldados todos os dias. E eu tenho certeza que Jesus vai usar você para pregar o Evangelho a uma pessoa que não conhece a Cristo. Sabe qual é o nosso maior campo missionário? É a nossa própria família. E eu oro para que Deus use você, que todavia a sua família não conhece a Cristo, seus pais não conhecem a Cristo, seus irmãos não conhecem a Cristo. Eu peço a Deus que Deus use você, através da palavra dele, para que suas famílias, sua família, seu núcleo, ele possa conhecer a Cristo através do seu testemunho. Esse Jesus em que nós conhecemos, esse Jesus da Boa Nova. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa estar usando você como canal de bênção para tantas e tantas pessoas. Que o Senhor possa derramar da sua infinita graça sobre a sua vida. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor possa nos usar constantemente, em nome de Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade. Luciano, Deus te abençoe. Que Deus possa usar você para glorificar o nome de Jesus. E eu lembro, Luciano, quando foi me visitar há muitos e muitos anos atrás.
lá no Amazonas, em que nós trabalhávamos lá com os indígenas. O Luciano estava lá, o Luciano foi. E a nossa oração era que Luciano pudesse se envolver com a obra missionária, se envolver com a igreja, no sentido de que pudesse estar à disposição do Senhor. E hoje eu conheço um outro Luciano, seminarista, que futuramente, pela graça de Deus, se Deus permitir, vai ser um pastor. E por que não missionário? Né? E por que não pregar em outros campos? Da mesma forma como Deus tem usado o Luciano, Ele pode usar você. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor possa estar derramando da sua graça na vida de vocês. Deus abençoe e muito obrigado por essa oportunidade. Ore por nós. Ore pelo Projeto Colômbia, para que Deus possa estar nos usando por sua graça. Tchau, tchau, irmãos. Uma boa noite.